Oi pessoal, tudo bem? Bem-vindos à aula 1, que fala sobre solados, né? E sola e também materiais. Como você vai ver, essa aula é um pouco mais teórica do que prática, mas é uma aula que eu não poderia deixar de comentar com você, porque materiais, principalmente materiais, né? É um capítulo à parte dentro da área de solado. Talvez isso desse um curso inteiro se nós fôssemos mergulhar mais a fundo. Mas apenas o que eu quero aqui é chamar sua atenção para os diferentes tipos de materiais, para que você possa conhecê-los com mais detalhes, porque cada um deles tem o seu limite. Todo material tem seu limite. Mas principalmente no caso da representação, que eu vou explicar para você já já, deixa eu ir te mostrando a diferença entre solo e solado. Apesar de ser bastante simples, ela é importante porque existem partes que fazem parte, né? Partes que fazem parte é interessante, é diferente isso, mas é assim, a própria sola é a parte aonde tem contato com o solo, por isso se chama sola. E solado é todo o conjunto de partes que vem acima da sola antes do cabedal. Tá? Então isso aqui é importante, esse conceito, para que você também possa se organizar melhor, porque também em termos de linha de produção, isto aqui pode se tornar mais complexo. Né? Então, agora, como eu estava dizendo para você, entender sobre os diferentes tipos de materiais e conhecer esses materiais é muito importante, porque, como está aqui, olha, só para você ter uma ideia, tem gente que chama o EVA de borracha, mas o EVA é uma espuma sintética, né? É feita a partir de um material plástico, que também não importa muito para nós esse nome, mas é o acetato vinílico de etileno, que é o EVA. E o EVA, ele tem um amortecimento, uma das coisas que destaca, né? Um amortecimento muito bom, é leve e é delicado, é um material delicado. E também o EVA é produzido em diferentes tipos de dureza, quer dizer, tem o mais mole, o mais duro e assim por diante. E está sendo muito utilizado na indústria de calçados. Como você vê aqui, os diferentes tipos de calçados, né? Inclusive a combinação de cores, calçados sociais. Ó, só para você ter uma ideia, né? Um social esporte, tênis e aí vai. Tá? Então, o EVA é um material bastante utilizado. E por que você precisa conhecer essa diferença e conhecer esse material? Por dois motivos básicos. Né? Primeiro deles é produção. Como é que você vai criar uma coisa que você não sabe como ela é produzida e nem sabe se é possível de produzir aquilo que você está fazendo? Matou a charada aqui, né? Desculpa que eu estava com a imagem um pouco para fora lá. Matou a charada aqui. Você precisa conhecer o material por causa disso. E segundo, você precisa conhecer as texturas que esse material tem para poder representar. Olha só, que só de olhar nessas imagens, você percebe que isto que está aqui é EVA, o que está aqui também é, porque ele tem uma característica toda dele, né? E por isso que eu digo que você precisa conhecer os materiais, tá? Existem muitos outros, como eu disse para você, mas aqui eu quero abordar os principais, né? Depois vem o TR, isso não é uma ordem de importância de uso, gente, tá? A borracha termoplástica, né? Que é o TR também, ele é bastante utilizado, principalmente por causa do preço, né? Agora, olha só o que você precisa avaliar nos materiais conforme você for analisando. Caso você esteja criando, né? Agora, se chegou na sua mão só para fazer a modelagem, o designer, né? Apesar de você estar fazendo um curso que vai te ensinar a ser designer, você precisa desses conhecimentos porque o designer vai passar um esboço para você, ou até mesmo usar o Rhinoceros para fazer isso, e quando chegar na sua mão, você vai precisar dos conhecimentos sobre o material para poder projetá-lo da forma correta. Principalmente em termos de aderência, estabilidade, flexibilidade, resistência térmica, né?
desempenho do material e também preço, como está aqui. Então o TR está ganhando bastante espaço em função de tudo isso. Depois vem o PVC. O PVC é um tipo de plástico, né? É um polímero, né? E o polímero é o material que dá origem a todo tipo de plástico e a todo tipo de resina, porque a própria palavra, né, do grego poli, de muitos, e mero, de partes, são muitas partes e são moléculas grandes que compõem um polímero. Por isso a gente chama de polímero sintético, né? Assim como outros tipos de plástico também são polímeros. Então, ele é o plástico mais produzido no mundo, tá? É um plástico com características muito interessantes, ele é bastante utilizado na área de chinelos, na área de rasteirinhas, mas como você está vendo aqui, para solados sociais também. É evidente, né? Estou repetindo, gente, porque eu engasguei nesse ponto aqui e eu não quero fazer corte nesse vídeo, né? Então, nessa aula, então, eu engasguei e deu tempo de dar o pause antes de tossir. Mas, como eu estava dizendo, as características do PVC são muito interessantes e ele é utilizado também para a produção de calçados, né? Eu iria dizer, ou melhor, eu vou dizer, né, que esse tipo de solado é mais utilizado em calçados de linhas menos destacadas, né, menos importantes. Porém, depende muito de como ele é feito, de como vai o acabamento, de como foi feito isso. Ele pode ser até um calçado de um nível superior, desde que seja produzido da forma correta. Beleza? A grande vantagem do PVC, comparado aos que eu já vi até agora, conversei com você, é o preço, né? Então, deixa eu fechar aqui. E agora vamos falar no couro. Em termos de calçado, o couro é o material mais nobre que tem, né? A gente vai falar de qualquer outra coisa, mas ele tem uma alta performance, durabilidade e resistência ao pisar, né? Mas uma coisa que destaca muito esse produto é a visão clássica, né, já de durabilidade e estilo. Ele é muito estiloso, porém tem vantagens no couro que muita gente desconhece, que é principalmente o do couro respirar. O couro ele é feito de poros, né? E ele respira, ele consegue entrar o ar e sair o ar. Isso é uma característica muito interessante do couro. Nós vamos ver detalhes sobre isso, de como criar, como você está vendo aqui, tanto para calçado feminino, masculino, infantil. Todo tipo de calçado pode ser feito em couro, né? É evidente que o preço dele é mais alto. Depois a gente vai falar sobre poliuretano, que também é um material que se destaca pela sua capacidade elástica. Então você está vendo que nós temos várias características que nós precisamos conhecer dos materiais. Então você vê a diferença que existe, principalmente de visual também, de textura, né, de um material para o outro. Ele também é um material plástico, né, ou também, ou melhor, ele é um poliuretano termoplástico, tá? Existem características diferentes de plástico para plástico. Deixe-me ver aqui. Ó, tem uma coisa errada que eu não vou nem parar, mas como nós já estamos, somos amigos, né? Eu não preciso cortar a aula para corrigir um detalhezinho. Mais usado recentemente em tênis de performance, tá? Por que essa capacidade elástica que ele tem, tá? O PU, que é o poliuretano, né? Agora, se tratando de borracha, como eu disse para você, ó, tem muita coisa que a borracha ela pode ser natural ou sintética, né? Mas destaca a sua flexibilidade, ela é leve, sim? Porém, ela se caracteriza também pela possibilidade de cheiro, tá? Mas isso aí são opiniões que dependem muito de um estudo mais aprofundado. Existem vários tipos de borracha, várias combinações que fazem as borrachas, principalmente no caso da combinação do couro com a borracha. Então,
é importante avaliar isso. Porém, as borrachas sintéticas naturais são bem mais caras, né? Mas aquilo que eu disse para você, ó, você viu que a combinação do uso de um solado de borracha num calçado social depende muito de como esse calçado é construído e do material que é usado. Aqui, mais uma vez, para você ver o solado de borracha, né, em diferentes situações. Até numa chuteira de futsal, por exemplo, a borracha é bastante utilizada, tá? Porém, existe uma diversificação grande. Como você viu, tem muitos materiais aqui, né? E não fica só nisso. Tem muitos outros. Corda, por exemplo. Tem gente que utiliza bastante. A madeira, ela pode ser... Precisamos tomar bastante cuidado, porque às vezes você acha que é madeira e é uma imitação por meio do couro sintético e de outras microfibras, né? Até mesmo de borracha, tá? O destaque, né? Dependendo da madeira, ó, tem baixa resistência e pouca flexibilidade, não tenha dúvida. Mas, olha aqui, para você ver como em alguns calçados, e extrapola tudo, né? O tamanco, por exemplo, que é um calçado bem mais simples e um social utilizando a madeira e vários níveis de tipos de produtos diferentes na área de calçados, utilizando a madeira. Quer dizer, não é tão comum quanto o EVA, o TR, que são, eu diria hoje, o EVA, TR e PU são os mais utilizados. Agora depende muito do tipo de indústria, né? Se você falar em termos de tênis é uma coisa, se você falar em termos de calçado social é outra, e assim vai. Mas, agora reforçando o que eu disse no começo dessa aula, você precisa estar muito atento com dois aspectos em termos de materiais, né? Primeiro é o aspecto técnico do que você vai criar, se é possível de ser produzido ou não. E segundo é o aspecto visual, que você vai precisar construir no seu projeto uma imagem renderizada, né? Que precisa ter as características de cada um desses materiais, né? Como você está vendo aqui, que eu já mostrei para você, como você pode diferenciar. Olha só uma coisa aqui, né? Que a gente consegue ver parte de um e parte de outro. Olha o diferencial muito grande de visual do EVA para borracha, né? Então, se você não tiver essa sensibilidade ou esse conhecimento para você fazer esse tipo de trabalho, a coisa vai ficar difícil, né? Não fica um projeto bem desenvolvido. Por isso eu fiz questão de avaliar esses aspectos na área de materiais e eu aconselho você a mergulhar o mais fundo possível nos seus conhecimentos sobre os materiais. Isso vai ser decisivo na sua carreira de designer, modelista 3D de calçados e estilista de calçados, que é a proposta do nosso curso. Beleza? Então nessa aula eu vou ficando por aqui e eu vejo você na próxima aula. Um grande abraço e até lá!